vocês já me ouviram no Surra de Lúpulo, né? É bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmila, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E essa é a brincadeira da vez. Eu sou advogada de formação, sommelier de cervejas, trabalho com produção de conteúdo há pelo menos uns 7 anos. E, mais recentemente, com o Surra de Lúpulo, tive a oportunidade de criar a pesquisa Retrato dos Consumidores de Cerveja. E a gente realiza a pesquisa desde o ano de 2020. Ano passado a gente não conseguiu fazer, mas foi 20, 21, 22 e 23. Esses dados são coletados do mercado e entregues no final, um relatório para que todo mundo possa acessar. A gente hoje está trazendo uma palestra para conversar com vocês desses dados compilados, juntando dados dos Estados Unidos, de outras regiões. Olá, boa tarde, tudo bom? Vocês estão bem? Quem que foi ontem no festival? Levantem a mão. Vou perguntar de novo, vocês estão bem? Tomaram bastante água? Tem água aqui também, se vocês quiserem pegar, que a gente sabe que é um dia difícil. Prazer, eu sou Bia Morim, sou sommelier de cervejas. Bem feliz de estar aqui hoje a convite da Lud e do Surra para falar de dados. A gente às vezes fica fofocando, né, sobre os números do mercado, aí a gente fofoca sobre, menina, você viu o anuário? Você viu? Então a gente resolveu compilar alguns dados e trazer para vocês aqui para que a gente entendesse um pouquinho o mercado. Hoje eu também estou atuando como Beberu, que é o que a gente chamou de Agência do Beber Brasileiro, eu e a Aline Ismanioto. E U, na língua tupi, é comer e beber. Eles não distinguem o que é comer e beber, eles estão à mesa. E aí o Beberu é a nossa forma de dizer cerveja é gastronomia, uma forma da gente estar no mercado falando sobre várias coisas bacanas. Então a gente aqui quer inicialmente mostrar para vocês a importância dos dados e inclusive levantar a questão que o mercado cervejeiro nacional não produz dados e o dado que produz não sabe como utilizar. Então é mais ou menos isso que a gente quer mostrar para vocês, né? Então a importância da informação, desmistificar isso no nosso mercado e aí de repente provocar uma reflexão no nosso mercado para como é que a gente usa esse dado a nosso favor, como é que a gente consegue antecipar algumas coisas. E aí a gente tenta trazer aqui uma provocação, né? Como que você não fracassa? Com quem que a gente para conversar num evento como está acontecendo hoje? Todo mundo ouviu alguma história triste. Tá sempre alguém com alguma situação complicada, o bar fechando, a cervejaria vendendo menos, não sei o que. Então, parece que a situação tá pra gente se lascar. E aí é como fracassar. O jeito de fracassar é ignorando pura e simplesmente as coisas que estão na nossa frente, que são os dados. Eu acho que é um pouco isso, e ao mesmo tempo a gente fica também falando, poxa, mas a galera tá reclamando, mas o que a gente está fazendo? Para onde a gente está olhando? Como é que eu estou criando estratégia, né? Os dados são importantes jogar, mas que dados, né? Se a gente perguntou como fracassar, também qual que é a receita do sucesso? O que é sucesso? Aí a gente já vai filosofar, né? Por isso que a gente bebe, né? Será que é isso, né? Gente, a gente na verdade queria aqui, a gente está sendo patrocinado pela Bet Lúpulo. Hã? E é um método 100%, fiquem seguros, tá tranquilo. E na verdade, né, não tem receita, amiguinhos. Esse é o slide que eu mais gosto, tá? Queria que vocês, eu vou deixar, apreciassem, degustassem Palmeirinha. Não tem uma receita que seja fácil, não tem uma receita como a Beth nos vende, né? E aqui ninguém é Beth, é Lud, Bia mesmo e a Palmeirinha. Ou seja, a gente na verdade precisa entender de mercado e depois a gente precisa entender cada um do negócio de vocês. Quem aqui cervejaria? Levanta a mão. Quem aqui consultoria? Evelyn? Consultoria? Tô de olho. Tá prestando atenção na aula, não? E cada um de vocês vai ter um perfil de negócio muito próprio. Aqui a gente vai dar uma olhada geralzona. A questão da Bet que a gente trouxe aqui é que cada hora que surge uma tendência no mercado, seja qualquer mercado, vai uma manada
de pessoas para aquele lugar. A gente estava falando de cerveja sem álcool, agora, recente, o Flávio acabou de falar, nós vamos falar de cerveja sem álcool aqui. Hoje já temos 3 cervejarias 100% focadas na produção de cerveja sem álcool. Eu acho que cerveja sem álcool vai crescer muito mais do que está acontecendo, eu acho. Mas se todo mundo for fazer isso, não vai funcionar desse jeito. Então, o efeito bet é meio isso, sabe? Não, todo mundo é bet, todo mundo vai anunciar bet. Então, assim, não tem esse ganho garantido se tudo não estiver rodando muito redondo. E a gente vive de tendência também no mercado, né? O próprio mercado de cerveja artesanal foi uma tendência a partir de 2010, 2011, 2012. A coisa foi, aí todo mundo falou, cara, eu vou ficar rico. E hoje em dia a gente está aqui, né? Para ser milionário de cerveja tem que ser bilionário. Cara, eu amo essa, né? Se antes a gente fazia aquela piada, ontem a Lud estava fazendo as piadas, né? Se antes a gente fazia aquela piada, fulano, ciclano, beltrano entraram no bar. E aí um pediu uma tal, outra tal, e o outro falou, se vocês não vão beber cerveja, eu não vou beber. A nova piada do mercado cervejeiro, a tendência de piada é essa agora. A gente segue, mas a Lud segue mais e ela tem um crush por esse cara da... Como ele chama, Lud? É o Doug Velick, da Revolution Brewing de Chicago. Ele é o CMO de lá, né? O Chief Marketing, blá, 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 Officer. E ele é um cara que faz análises do mercado que são incríveis. E aí ele trouxe essa perspectiva para falar justamente do hype. De expectativa no tempo e dos hypes. Aí, ó, sobe, e aí depois ela vai descer e para entrar num processo de estabilização depois, natural. Então, o que está acontecendo com álcool, com a cerveja sem álcool agora é o pico, está subindo, vai continuar ainda um tempo. Depois ela vai fazer uma barriga natural para depois voltar. Eu tenho dito para muita gente que a gente está quase que limpando o mercado. Não é natural esse crescimento que a gente estava tendo de 20%, 15% em quantidade de cervejaria, mas aí eu não vou nem continuar, senão eu vou pular o assunto, vai. A gente, por exemplo, a gente consegue seguir uma tendência de terpenos, mas não consegue seguir uma tendência de THC, por exemplo, né? Aí tem umas outras coisas esbarrando, mas é muito legal reconhecer os ciclos, entender que existem ciclos. Às vezes, tipo, eu quero entrar nessa tendência, mas eu preciso entender que essa tendência vai ser curta. Então, quanto que eu vou botar de dinheiro? Porque no fundo é sobre isso, né? Quanto que eu vou investir de tempo, de dinheiro, de energia no hype, né? Quem fez hard seltzer algum tempo atrás, né? Agora a gente tem a cerveja sem álcool, mas aí não sei o que, e no fundo depois volta para lager. Então o que a gente quer falar aqui é que é pesquisa, 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 e que é muito importante a gente estar de olho nesse retrato. E aí a Lud, que é quem encabeçou a pesquisa do retrato já há alguns anos. Então a pesquisa nasceu primeiro de uma curiosidade. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa e eu falei, gente, o que o nosso consumidor gosta? Como é que ele se comporta? O que ele faz? O que ele não faz? Vocês conseguem dormir sem essa resposta? Deve ter uns 44 anos que eu não durmo, mais ou menos. E aí, em 2020, a gente começou e vamos fazer a divulgação do Instagram simples. Alcançamos 1000 respostas no Brasil inteiro. Tinha pelo menos uma resposta em cada estado do nosso país. Gente, é difícil. Estamos com uma amiga ali, ó, de Manaus. E aí a gente sempre vai buscando essas pessoas para ajudar a trabalhar essa capilaridade. No ano de 2021 a gente dobrou, aí alcançamos 2.200 e poucos. No outro ano 4.400, no ano de 2023 8.000 e quase dobramos de novo, 8.500 respostas no Brasil inteiro. Isso é muita resposta. Só para dar um exemplo para vocês, uma pesquisa política analisa 2.000 pessoas. A gente está olhando 8.000 no nosso país inteiro. Então, sim, a gente consegue ter um retrato do nosso mercado e sim, a gente consegue arranhar a superfície do que a gente pode fazer, antecipação de tendência, análise de quadro futuro, para poder tentar seguir um caminho que faça sentido, né? Então, foi um pouco dos números que eu falei para vocês aqui agora, né? 2020, 21, 22 e 23. A gente contou com o patrocínio da Prússia Beer, Sindserv da Erispay, e a gente participou do edital Fermenta da Ambev e fomos agraciados também. Não é possível realizar uma pesquisa dessa sem recurso, tá? No primeiro ano a gente fez sem recurso, e o sem recurso é botando do bolso. No segundo ano a gente captou algum, o ano de 23 foi o ano mais frutífero de captação e a gente conseguiu fazer um movimento absurdo, uma quantidade muito grande de gente participou. E aí, o que aparece? Qual é o retrato que aparece? Qual é a foto que aparece?
Esse é o nosso mercado. Vamos continuar? Talvez eu me identifique um pouco mais com esse. O que eu fico pensando aqui? Não tenho nada contra essas pessoas, pelo contrário, tá? Inclusive são modelos do Canva. A minha preocupação é que a gente não está se preocupando que a gente precisa botar mais rostos diferentes aqui. Incluir pessoas, incluir mulheres, incluir pessoas negras, incluir pessoas. Nosso mercado é muito excludente, entendeu? Então, isso a pesquisa está entregando para mim desde quando eu recebia só 1.000 respostas até as 8.000 de agora. Então, a gente não está mudando. Aí a gente vai ter um outro recorte que a pesquisa traz, que é saber quem bebe cerveja comum, que a gente chama, e quem bebe ambas, né? A comum e a artesanal. É claro que, como eu falo num perfil cervejeiro sobre cerveja artesanal, eu alcanço muita gente que bebe só artesanal. E aí, por isso que o investimento que a gente teve na pesquisa anterior foi tão importante, porque a gente conseguiu fazer anúncio patrocinado, a gente conseguiu fazer público com gente completamente fora do mercado. E o que chegou de resposta de gente que não toma cerveja artesanal foi incrível. Porque aí você começa a entender também um pouco desse público e o que a gente faz para trazer ele para perto da gente. Então, a gente aqui vai ter uma distribuição das regiões, né, de como é que essas coisas funcionam, e capital, interior. Isso aqui é um recorte da nossa pesquisa. Se vocês entrarem no site do Surra de Lúpulo, surradelúpulo.com.br, vai ter lá projetos anuais, você baixa os 4 relatórios que a gente tem, estão lá gratuitos para quem quiser pegar. E aí a provocação que a gente queria fazer é essa. O IBGE liberou o censo 2023, 51% da população é feminina. Por que não tem uma foto da cara da mulher no retrato? E aí eu vou trazer uma outra informação que é, das famílias brasileiras, mais de 50% das famílias brasileiras são sustentadas por mulheres, muito possivelmente mães solo. Por isso que elas não são cervejeiras caseiras. Porque elas não têm tempo. Entendeu? Então, assim, o hobby da mulher não é esse, mas ao mesmo tempo a gente tem como incluí-las de outra maneira. Tanto que vocês estão aqui, ainda bem, ouvindo 2 mulheres falar. A gente também tem uma questão de consumo, né? De cerveja mudando a embalagem, e quem está no mercado aqui faz tempo sabe também que tudo isso mudou. Quando a gente começou no mercado era tudo garrafa, aí depois vieram as latas, e aí a gente tinha uma questão que ninguém tinha envasadora de lata, aí a gente locava um serviço de lata, aí depois a gente emprestava de alguém ou para alguém o serviço da lata, realmente é um nome bom, né? Da lata. E como isso vem mudando. E é importante a gente entender também que as narrativas que a gente está fazendo ajudam a mudar o consumo, que ajudam a mudar o mercado. Eu tenho um cliente que ele não queria que a cerveja dele fosse em lata. Isso coisa de 5 anos atrás. O mercado já estava com a lata, mas ele falava, mas para restaurante, mas é que lata, né? Não parece uma coisa tão bacana quanto uma garrafa. E a gente que, por exemplo, vende uma cerveja lupulada, fala, putz, mas é que a lata, né, vai preservar tanta qualidade. Então, às vezes, as nossas narrativas, elas entram em lugares que é o próprio consumidor quem vai ter que aceitar, quem vai ter que, né, depois que a gente introduzir, o que eu vou fazer? E lata, hoje em dia, tem um consumo maior do que long neck, que é maior consumo dentro do retrato, tá, gente? Dentro do que as pessoas responderam. 600, e é interessante, né? Porque como é um retrato que tem muito a ver com o mercado de cerveja artesanal, litrão é uma coisa que pra gente praticamente não existe. Quando a gente olha por região, que também muda isso, né? Quando você fala de Nordeste, eu estou com o nosso amigo Felipe ali do Nordeste, a gente já tinha ouvido o depoimento da Débora Lenin da Proa, falando que lá, lata não é tão bem visto. No Nordeste, eles preferem garrafa por uma série de situações. E aí ela disse que na Bahia, por exemplo, a associação com o carnaval, a cerveja fica pronta muito rápido, fica ruim, a galera não gosta da cerveja em lata. Se ela vender a dela em lata, já é artesanal, ela tem uma outra barreira. Então ainda tem a questão regional. No sul do país, as pessoas ali perto da rota do vinho preferem cerveja de garrafa lata, porque as garrafas de vinho são em garrafas de vidro, então
combina com restaurante, então nosso país é continental, vai mudar tudo. Aqui a gente está falando um pouquinho sobre cada um desses, né, do que acontece, e pensar que o desafio da cervejaria, a gente estava conversando sobre isso no almoço, em algum momento antes da pandemia, quem fez certo fez plano de negócio, né? Acho que nem todo mundo fez, mas quem fez certo fez plano de negócio. Aí faz o plano de negócio, monta a cervejaria, começa a trabalhar, começa a vender para PDV, veio a pandemia. Você descobre que você agora precisa ser um PDV, ou um e-commerce, ou blá blá blá, vender o seu próprio produto. E aí você tem que descobrir qual é a melhor forma de enviar o seu produto. Garrafa é pesado, lata é mais leve, é mais simples, enfim. Então a gente está tentando falar um pouquinho sobre essa questão das embalagens. Bom, a gente aqui também está lá, tá? Para vocês lerem com calma. E aí a gente está olhando qual é o estilo que as pessoas mais bebem. Óbvio, olhando o recorte de quem bebe cerveja artesanal. A IPA, a Weiss e a Pilsen. Eu não me lembro, é característico, né? Porque, enfim, esse é o estilo de entrada. Houve uma mudança nessa pesquisa que a IPA apareceu em primeiro, mas era comum o primeiro estilo ser a Weiss. Todo mundo ia numa Weiss, porque era uma cerveja com um serviço bonito. Você chegava no lugar, via um garçom com aquele copão, fazia aquele servição bonito, deixava o topinho. Você ficava seduzido porque a degustação começa no visual. Mas houve essa pequena mudança porque a gente está crescendo, né? Desculpa, Diego. A gente vai mudar isso. A partir de hoje, né, gente? Aí, se a gente for fazer o recorte de idade, entre os 18 e 25 anos, a campeã de entrada é a Pilsen. Por que isso? A galera toma as de massa e, de repente, vão ter coragem de tomar uma cerveja com um paladar parecido dentro daquele... Já é disruptivo, né? Você sair da comum para você ir para uma artesanal. De 18 a 25 anos. Meu filho vai fazer 20 esse ano. Você acha que, assim, para ele não tem o porquê, né? Mas por que eu vou ter que sair de uma tradicional para ir para você? Só porque seu rótulo é bonito, né? Tipo, então, qual que é o valor? Então, isso que é o legal dos dados. Eu sabendo, porque uma coisa é, eu acho que... E a gente sempre acha tudo e qualquer coisa. Não, mas os dados estão me dizendo... Estão às vezes corroborando também, que de 18 a 25. Então, quando eu fizer uma Pilsen, eu sei que eu posso talvez gastar um dinheiro para comunicar com jovens de 18 a 25. Se eu faço uma New England IPA com lúpulo Nelson Sauvin, né? Só porque amamos. E eu vou, por exemplo, fazer uma estratégia de marketing. Quando eu colocar lá qual é o meu público, qual é o meu perfil, eu não posso simplesmente colocar todo mundo que bebe de 18 a 60 anos. Essa é a questão também. O problema não é só o que fazer, como que eu vou encaminhar, direcionar essas questões. Então a gente precisa estar atento aos detalhes. Se a gente está atento ao detalhe da enzima, da fermentação que precisa ser cuidado, isso daqui é o detalhe de como a gente vai conversar com o nosso público, aonde eu vou chegar, para quem eu vou falar. Não vou falar de Dubel para 18 a 25 anos. Aí a gente está com esses dados do mapa aqui para mostrar que, se a gente for somar essas 3 linhas vermelhas, vocês também podem ir no anuário do mapa, vai estar escrito lá que 99,02% são lager leves, ou Pilsner, ou outras lager. Ou seja, 99% da produção são das grandes companhias. Eu tenho uma briga interna, outra coisa que não me deixa dormir. Qual o tamanho do nosso mercado? Ninguém sabe. Porque, enfim, é muito pequeno. Eu fico com medo de descobrir que o nosso mercado não tem o tal do 2% que a gente ouve por aí. Aí a gente já vai falar de cerveja sem álcool, que é o hype do momento, né? Eu tenho acompanhado o mercado de sem álcool. Gosto muito de uma expressão de um francês que é sommelier. Isso é boa, hein? Eu acho que agora... Tá testando essa piada? É pior que não é nem piada, né? Eu vou testar talvez a função mesmo de sommelier. Se a gente tem sommelier e se o consumo sem álcool está crescendo, eu vou ser uma sommelier. Olá, aceita uma água? E aí a Pant, aqui teriam vários outros negócios que eu acho que por conta da internet não subiu, que a gente está passando online, mas
Are you even famous if you don't have an NDA drink line? Ou seja, você sequer é famoso se você não tem uma linha de bebidas sem álcool com seu nome? Porque o mercado está tão grande lá fora que os famosos, né, Brad Pitt tem gin, fulano tem vinho, ciclano, não sei o quê. Atualmente o Tom Holland, que é o Homem-Aranha, ele lançou a Bero, que é uma cerveja sem álcool. E estão bombando. E aí é isso, né? Tipo, será que você é famoso se você não tem uma tequila sem álcool, um gin sem álcool, uma cerveja sem álcool? Isso é corroborando tendência, né? Isso é corroborando esse lugar, assim. Aqui no Brasil, quem sabe Zeca Pagodinho, né? Imagina? E tem um movimento que é, tipo, que eu li nessa do novo vocabulário de não alcoólicos, que eles estão chamando, que eu gosto muito e pratiquei ontem, que é o Zebra Stripes. Eu bebo uma coisa com álcool na noite, né? Aí depois eu vou beber uma coisa sem álcool, um coquetel sem álcool, daí eu vou beber um álcool de novo, depois eu vou beber algo não alcoólico. E a depender do tamanho da zebra, você vai ficar bêbado do mesmo jeito. Por que as pessoas não querem beber cerveja artesanal? Essa é uma das pesquisas, essa é uma das perguntas que tem na pesquisa, né? E aí, se a gente olhar aqui, você tem amigo que bebe cerveja artesanal importada? A maioria das pessoas diz que sim. A grande maioria diz que sim. Então por que você não bebe? O que te impede? Aí tem, pra mim, é um empate técnico isso aqui. Acha caro e não gosta. Acha caro? É caro. A gente não pode brigar por preço. Não adianta você querer fazer uma cerveja para brigar por preço com uma grande companhia. Você vai perder. Tá errado. Você tem que estar posicionado dessa maneira mesmo. Agora, não gosta, aí não gosta tem a ver com aquilo que a gente vai falar na sequência, que é a introdução alimentar, né? Então, tipo, com 6 meses de idade, você para de mamar, só mamar, e a sua mãe começa a te dar limão, hoje é o dia da banana, hoje é o dia da abacate e tal, não sei o que é para você ir aumentando a sua capacidade sensorial. E aí, é assim que você consegue debelar. Né? É assim que você consegue mostrar. Por isso, por exemplo, para mim é tão importante no nosso mercado o cervejeiro caseiro. Porque ele é esse louco responsável de mostrar para o amigo que fez uma cerveja assim assado, que ficou uma titica, mas aí depois ele vai apresentando, vai melhorando. Se for só de milho, ficou uma ticha. Exato. E aí, enfim, essa questão é debelar. E o não encontrar é uma situação clássica, a gente estava falando sobre isso ontem. Tipo, eu queria comprar uma cerveja antes do carnaval, eu entrei em 3 sites, a sorte é que eu tenho telefone de cervejeiro no bolso. Falou, eu preciso comprar cerveja, vai mandar para mim? Porque pelo site da cervejaria você não acha informação. Quem tem e-commerce aqui? Tá rodando bonitinho o e-commerce, tá? Tipo, tem produto no site? Tem? Não é. Não fala, não, essa cara do tipo assim... Não, claro, não é tão simples assim. A gente podia abrir um site aqui agora que tem e-commerce e não tem nada, se quiser, brincadeira. Então aqui a gente começou a fazer esse monte de corte, que é pra gente parar de olhar pro acho caro, que é isso, a gente não tem que competir preço, pra também não sei o que encontrar, e não gosto, que é a introdução alimentar, que é educação e informação, que é o papel que a gente tem que fazer, sendo amigo, sendo cervejeiro, sendo sommelier, e não sei o que escolher para experimentar. E para mim, a gente falou muito sobre isso, a morte dos empórios. Quem aqui não foi no empório olhar a garrafa, comprou pelo rótulo, né? Que rótulo bonito, comprou pelo rótulo, leu aquele monte de informação que está ali, não faz a mais vaga ideia, não sabe se vai achar manga naquela caceta daquela cerveja, mas leu no rótulo, ficou curioso, curiosa, comprou. Mas isso, a gente não tem mais essa experiência hoje, é difícil ter. Então, a gente está com dificuldade de alcançar esse novo público e de educar esse novo público. Como é que faz? E uma das coisas que, inclusive, estava conversando com o Flávio hoje mais cedo, é a questão do mix de produtos que talvez a gente tenha que fazer. Eu não quero obrigar vocês a fazer e vender chopp de vinho. Mas, o que eu tenho que escolher no sentido de dar ao consumidor? Às vezes, alguma cervejaria vai entender que o público dela gosta do chopp de vinho. Óbvio, você vai fazer o pior chopp de vinho que tem? Não. Mas talvez aquilo vai te segurar. Igual muita cervejaria, às vezes não quer fazer a Pilsen.
A gente sabe que não é fácil fazer Pilsen, e fazer uma Pilsen gostosa também é difícil. Nem sempre a gente quer fazer. O cervejeiro caseiro que tem essa liberdade, ele quer fazer IPA, ele quer fazer outras coisas. Mas o mix de produto às vezes vai ter a ver com os ready to drink, né? Quem nunca agora ouviu falar do checkmate? Uhum. Né? Então, não é só o hard seltzer, ou às vezes a gente vai ter que começar a olhar para o que mais eu posso fazer para que eu consiga gerar um mix de produto onde eu vou ter diferentes saídas, com diferentes públicos, com diferentes preços, né? Talvez eu tenha que comprar um destilador e fazer alguma coisa, ou talvez eu tenha que entender, às vezes industrializar em outro lugar, fazer esse teste. Tudo é teste AB, tudo é fazer teste, e aí tudo é fazer pesquisa. Coloquei lá o chopp de vinho, vou pegar no chopp de vinho porque ele é o mais divertido, pelo menos. Eu fiz lá meu chopp de vinho, carbonatei, tarará, tiriri. Faz uma pesquisa. Olha os dados de venda. Faz durante 3 meses. Né? A gente, acho que entra também num mercado que muitas vezes a gente faz o que a gente quer beber. Não vamos nem entrar muito nessa, mas será que é isso? Né? Às vezes a gente cria uma marca e ela, depois que ela nasceu, é que nem filho. Vai andar sozinho e vai fazer outras coisas que não aquilo que a gente tinha pensado. Ah, meu filho vai ser engenheiro. Eu queria que meu filho fosse presidente da República. Entendeu? Vai fazer química. Então... Ainda periga acabar na cerveja, hein? Então, a gente talvez, a gente tem um apego, até porque são empresas pequenas, de, eu queria que a minha cervejaria fosse isso ou fosse aquilo, e eu já vi isso acontecer, de cervejarias que tiveram que mudar um pouco esse lugar e começaram a se dar bem. Aceitaram que o público quer uma outra coisa, né? E aí a gente vai mudando, no fundo é sempre estar em mudança. Acho que é por isso que a gente está aqui. Acho que se vocês não estivessem aqui, vocês estão demonstrando genuíno interesse em entender o mercado, para que lado que eu vou tocar meu barco. E a gente trouxe aquela foto do supermercado de propósito, porque o supermercado faz isso, né? O supermercado é um grande mix de produto que você vai ter desde o arroz mais caro até o arroz mais barato, o café mais caro, o café mais barato, que é para você atender a mais públicos. E a gente falou bem no comecinho da palestra sobre... eu vou fazer um atendimento, uma cerveja que vai para servir de 18 a 60 anos, não adianta, você não vai vender para todo mundo, você tem que ter um público focado, você tem que saber para quem você quer vender. O reflexo disso tudo, desse enrijecimento, palavra ruim de falar, são os fechamentos que a gente está percebendo por aí. E aí a gente volta no fechamento de bares especializados, empórios e cervejarias. É o que a gente mais tem ouvido falar, é uma cervejaria que está encerrando suas atividades, bares e empórios. E isso é ruim, porque se não tem bar aberto, quem vende a cerveja que vocês estão produzindo? Se não tem o empório, quem vende a cerveja que vocês estão produzindo? E aí, se não tem esses dois, para que vai ter a fábrica de vocês? Então... Flávio me deu, a gente fofocou também hoje de manhã, que a LNF, no cadastro, tem um cadastro de praticamente todas as cervejarias do Brasil, 200 cervejarias encerraram as atividades no ano passado. Ou seja, se a gente está falando de 1.800, né, fábricas, ter 200 que fecharam, também é um número alto. Então, a gente está crescendo, mas a gente também está regredindo um pouco. E esse número de 200 não tem, né? Tem aqui exclusivamente para vocês hoje que estão na palestra, mas por quê? Porque a gente está conversando. Então, se o mercado não conversar, a gente não sabe, a gente fica sem esses dados e a gente tem que correr atrás disso. Né? E é muito importante, é uma pena o Marcoso não estar aqui para fazer essa provocação com ele, que é, eu sou apaixonada pelo Anuário do Mapa, gente, é outro lugar que é gratuito, vocês precisam pegar, analisar aquele monte de dado, mas o Anuário do Mapa vem trazendo constantemente, ano passado aumentou 6,8%. Eu falei, não aumentou, não é possível, porque não tem como ter dado objetivo, real, porque eles têm que pegar dado da Receita Federal. Se a cervejaria só parou de produzir e não deu baixa, ele não tem essa informação. A informação que a Bia trouxe agora, que o Flávio comentou, é uma informação
De quem? A empresa deles de venda, fazendo um comercial ativo, descobriu que 200 fecharam, porque pararam de comprar. Gente, isso é um dado absurdo e a gente tem que então encher o saco do mapa para como é que os dados que eles entregam cheguem mais próximos da realidade. E a gente também, a Bia deu um puxão de orelha em mim quando eu fiquei reclamando muito com ela disso, que a gente também tem que olhar os dados não do jeito que a gente quer que eles sejam, mas criticamente, né? E aí a gente vai falar de tendência de consumo. A gente já vem falando um pouquinho de tendência, né? É isso, por exemplo, não dá pra gente fazer uma cerveja com THC, com CBD, né, e afins. O Charles Newman é um cara que eu sigo ele no LinkedIn, que eu acho que vocês que vão ficar amigos no LinkedIn, aproveita, segue o Charles também, porque ele está sempre trazendo umas coisas muito interessantes, inclusive num olhar crítico. Quem dera a gente pudesse estar fazendo, eu acho que ia estar vendendo bem mais do que chopp de vinho, provavelmente. E aí a pergunta, né, como dados e estratégias evitam prejuízo, eu acho que a gente olha de uma forma mais segura, né, contra decisões baseadas apenas nos achismos, quando a gente entende quem é o consumidor e quais as tendências importam para o meu consumidor. Aqui, ó, esse lado aqui, tem muita gente do Norte e Nordeste. O consumo deles, litorâneo, consumo por conta de temperatura, consumo por conta de cultura gastronômica, é completamente diferente. Não dá para chegar lá e falar assim, tem que consumir a cerveja em tantos graus, porque é assim que está escrito no livro tal do sommelier que mora na Europa. Daí a pessoa mora lá em Belém, um calor, uma umidade, um tudo, e você fala... vou tomar aí para 4 graus. Ah, tá bom, vou sim. Não vou tomar a 6 graus uma coisa, né? Enfim, a gente está aprendendo muito também como se posicionar e como não cagar regra para as pessoas, né? Primeiro... É aquele famoso, primeiro a gente começa e depois a gente caga a regra, né? Então, também não se trata, então, de receita pronta, né? Mas de construir esse caminho sólido baseado em informações reais e que o prejuízo acontece quando a gente ignora esses sinais do mercado e não acompanha nossos próprios números e a gente insiste em algumas fórmulas que são ultrapassadas. Então, se você não olha para os seus dados, outros já estão olhando, tomando decisões melhores. Então, no fundo, também tem a ver com... A gente tem um monte de dado aqui. Será que esses dados funcionam para vocês? Será que esses dados também servem, vestem em vocês da maneira como vocês precisam? Eu sou sempre a favor da gente olhar globalmente. E eu fui olhar até dados de bares, uma pesquisa com 314 respostas da China. E eu fiquei fascinada. Eu fiquei, gente, mercado chinês, né? É o maior mercado em termos de produção. E o que a gente sabe deles? Nada. Tudo bem, não sei nada dos ideogramas, né? Não sei nada de nada. Mas eu encontrei um sommelier chinês que no LinkedIn fala em inglês sobre o mercado chinês. E aí, assim, já colei nele, colei nessa pesquisa e fui olhar e falar, caramba, quanta coisa parecida com a gente. Apesar de tudo. Então, a gente tem coisas parecidas globalmente, mas a gente tem coisas que são idiosincráticas, né? E aí a gente tem que digerir todos esses dados e entender o que para mim faz sentido. Falou da nossa pesquisa aqui, dos dados que ela pode trazer para que vocês aproveitem. Mas como a Bia disse, a nossa pesquisa, ela é uma pesquisa que olha o ambiente de cima. Agora, você tem um bar, você tem uma cervejaria, você tem um sistema. Dentro desse sistema, você vai ter uma série de informações que você precisa usar a seu favor para poder trabalhar essa venda. A gente estava no almoço conversando, ela falando assim, parece que o cervejeiro só quer produzir. Já fez minha cerveja, tá bom já. E vender, e divulgar, e ensinar o consumidor. E tem um monte de ir nessa sequência que não está fazendo. Então, o sistema é muito importante. Inclusive, tem empresas de sistema que estão aqui na feira internacional, aqui na feira que está rolando. E eu acho que é importante entender com eles o que eles podem oferecer dentro do sistema para que vocês possam gerir melhor o seu negócio. Não é só estoque, não é só financeiro, mas, enfim, como é que o sistema pode contribuir para vocês venderem melhor depois. E aí, a gente vai trazer alguns insights, né?
a gente estava falando aqui formação de público, inclusão e educação. Acho que esses são os pilares para começar, assim, é como se fosse o chão que a gente pisa, né? Outra coisa muito importante, associar a cerveja ao turismo. Imagino tanto, eu vim do Rio de Janeiro para cá, para estar aqui, ou seja, eu comprei uma passagem de avião, eu fiquei hospedada no hotel, eu comi no restaurante. Um evento carrega, uma cervejaria carrega uma quantidade de gente, de trabalho, de emprego e de grana grande. Então, associar a cerveja ao turismo é muito inteligente, é muito importante. E aí, experiência de visitação da cervejaria, aí pacote diferente com roteiro e tal. E, enfim, hospitalidade, né? Isso é uma área da Bia, ela vai poder falar um pouco melhor sobre isso, mas vamos partir do princípio ali, inclusão de novos públicos, educação cervejeira e olhar para a cerveja com cara de turismo. Agora, a hospitalidade é contigo. Eu acho que faz parte de pesquisa. Às vezes, a gente vai nos bares, hoje em dia o pessoal em alguns restaurantes, principalmente lá de São Paulo, você vai pagar a conta, eles já chegam, não sei se, né, um tabletezinho, você já responde aquela pesquisa, às vezes o pessoal dá uma sobremesa, um sorvete, uma água, um abraço, ou o que for, né, de tão importante que isso é, e hospitalidade é isso. Hoje eu acho que o Google Maps é tão ou mais importante do que o Instagram. E eu estava operando um bar em São Paulo e eu falava, gente, olha o Google Maps, tem todas as informações. Quantas pessoas pediram direcionamento para aquele local? Quantas pessoas clicaram no telefone? Quantas pessoas avaliaram? Tudo isso. E tudo isso são dados. E tudo isso são dados para que a gente transforme isso em vários resultados, né? Em um atendimento muito mais personalizado, no treinamento das equipes, enfim, né? Nessas experiências. E feedback também é dado, né? Então, a fidelidade do consumidor está cada vez mais fluida, porque cada vez a gente tem mais lugares e o comportamento de compra são mais transitórios. E a gente estava falando, talvez as pessoas não tenham mais o bar favorito. Tem uns 3 bares que eu gosto. A gente vai para São Paulo, é uma dificuldade. Em qual bar eu vou? Né? Na região de Pinheiros tem trocentos bares que vendem cerveja artesanal ali. Qual que a gente vai? Meu marido quer sempre ir no IAP. Ó, ele ali, ocupado. Guilty. Mas sempre transitório. Então, também lembrar que o consumidor que tomar a nossa cerveja, quanto tempo ele demora para tomar ela de novo, né? Por quantas outras cervejarias, quantos outros lugares. E é por isso que, claro, né, tem uma estratégia de estar sempre lançando. Ou você tem a estratégia de estar sempre lançando um produto, ou você tem uma outra estratégia que às vezes é de ter seu portfólio fixo, porque isso também gera uma segurança na pessoa que fica transitando, ela sempre volta, porque você está sempre entregando um produto bacana. E os consumidores estão mais inclinados a trocar de marca com base no preço, promoções, preferências de sabor ou tendências, tudo que a gente vem falando aqui. Aqui também falando um pouquinho sobre que às vezes a gente tem uma expectativa e a expectativa não vai para frente. E aí a gente tem que dar uns passinhos para trás. A Liquid Death, que é super famosa nos Estados Unidos, estava agora nessa feira de inovação da SX. Ninguém sabe o nome dessa feira, famosíssima? SXSW. Os caras estavam lá assim, sendo ovacionados nos Estados Unidos. No Reino Unido, ninguém quis saber deles. Por quê? Porque a marca deles, que é uma caveirinha, ninananã, piriri, pororó, não engaja as pessoas no Reino Unido. Então, e aqui essa crítica vai falar que não se preocupou em fazer pesquisa de mercado. Então, eu vou entrar no mercado novo, eu tenho que fazer pesquisa de mercado para saber no mercado que eu estou entrando. E para finalizar, a gente meio que uma tarefa de casa aí para vocês, no sentido de como que está a sua meta de leitura, né? Tanta coisa para ler que uma vida não é suficiente. A gente sabe que tem muita coisa para estudar, né? E o cervejeiro artesanal, às vezes ele tem que ser o marketing, o cervejeiro, o RH, o financeiro, o faxineiro, a logística. E aí você vai falar, putz, ainda assim eu tenho que ficar estudando dados, e ainda assim eu tenho que ficar lendo, mas esse relatório tem 60 páginas, né? Eu tenho outras coisas para fazer, a minha levedura eu preciso baixar a temperatura. Enfim, muita coisa acontecendo.
Então, a nossa tarefa de casa é quais são os seus dados, né? Faça a sua própria pesquisa operacional. Quais as suas estratégias para daqui 1, 5 e 10 anos? Qual que é o funil dentro da sua própria casa? Qual que é o entendimento que você tem do seu negócio? A coisa, né, da loja de vinho vezes o 0% álcool, foi um cara que comentou num post que eu fiz e ele escreveu assim: aqui na minha loja ninguém nunca entrou procurando uma cerveja sem álcool. E eu falei para ele: que bom, eu acho que seu público é muito bem segmentado e você realmente construiu sua base bem feita. Não quer dizer que não tenha pessoas querendo tomar cerveja sem álcool, porque os números não estão dizendo isso pra gente, né? Então, acompanhar as tendências, às vezes você não é todo mundo, né? E se vocês quiserem ajuda, né? Eu acho que a gente está aqui também para olhar os dados de vocês calmamente, debater sobre eles. Olha, meus dados são esses, está uma bagunça. É entrar no quarto de um adolescente, onde a gente vai ter que pegar as roupas do chão, tirar os pratinhos, os copos, né? E tudo mais. E a ideia é, vamos, mais do que beber sua cerveja, vamos beber seus dados? Então, gente, a mensagem que fica dessa história toda é: independente da pesquisa que a gente faz e dos dados que a gente entrega, vocês têm dados internamente que certamente vocês não estão olhando. E nenhum case de sucesso que a gente está ouvindo falar dos Estados Unidos, por exemplo, com a Athletic Brewing, que cresceu exponencialmente, saiu da 100ª cervejaria para a 13ª maior cervejaria dos Estados Unidos. Não se enganem, eles gastaram mais de 100 milhões de dólares de marketing. Por quê? Porque os caras tinham saído de um outro negócio e tinham muito dinheiro para investir. Sem investimento em divulgação, marketing, educação do consumidor, não vai vender mais. Entendeu? Então, assim, é simples como isso. É complicado, mas é simples como isso. A gente, depois de ter toda essa pesquisa, esse material, a gente criou, a gente está chamando de, é um e-book, mas ele está book aqui, né? A gente criou um e-book. Deixa eu passar aqui. Vamos passar aí para vocês darem uma olhada. Nesse QR Code aqui, bonito, é isso, Bia? A pessoa... Espero que funcione. Se não funcionar, gente, funcionou? Opa! Vocês vão poder comprar o e-book, não é isso, Bia? Tem um cupom. Aí tem o cupom Surra de Dados, para vocês poderem comprar. E a gente espera abrir contato com as empresas que estão aqui, se vocês quiserem conversar sobre os dados do passado do Surra, sobre os dados de vocês para serem analisados criticamente, para levar a caminhos. Eu acho que essa é a proposta dessa palestra, entendeu? Vamos olhar os dados de vocês para levar a caminhos. E outra coisa, sem pressa, né, gente? Vocês querem fazer cerveja dando tempo dela. Aí contratam uma pessoa para ler dado, eu sou mãe de Ná. Não é assim, né? A gente não vai de uma hora para outra fazer o negócio virar, mas a gente vai tentar botar o barco para um prumo diferente. Então, esse e-book está aí, está na mão, está rodando aí na mão de vocês. Quem quiser comprar o QR Code está aqui. Segue a Bia lá, Bia Amorim. Não, Bia Sommelier. Hipacondríaca, né? Ludmila Almeida, Surra de Lúpulo, Pontão Cervejeiro. Tem pouca coisa para fazer da vida. Obrigada. Obrigada, gente. No e-book, o que aconteceu? A gente foi compilando tantos dados. O da China. Saiu da Brewers Europe. E daí tem todos os dados da Europa. É muito legal. A gente tem menos cervejaria do que no Reino Unido, que é desse tamanho, né? Aí a gente começa a olhar... Enfim, é uma coisa, eu gosto muito de aprender com isso. Aí a gente acabou fazendo, eram páginas e páginas e páginas para transformar em meia dúzia de slides. E aí a gente acabou falando, putz, vamos fazer um e-book? Vamos, e aí o e-book está aí, está aqui na verdade, vai estar no celular de vocês, onde vocês quiserem. Para tentar fazer um pouco esse caminho, a ideia depois é ir melhorando e anualmente renovando isso, porque as coisas mudam nas estações. Bom evento para vocês, boas vendas para vocês, boas cervejas para vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu acho que mostra muito o compromisso de vocês com o tema de olhar para o mercado e olhar para o mercado criticamente, porque apaixonado a gente com certeza já é.